Conforme foi dito até o presente momento, quando alguém recomenda a pesquisa lexical ou a busca de esclarecimento de vocabulário, está requerendo aos estudantes a pesquisa de verbetes, conceitos, nomes de teorias, movimentos literários, históricos, científicos. Às vezes pode acontecer de ter nomes de pensadores e pensadoras, nomes de teorias que são utilizados por alguém na vida como escritor, como escritora, no intuito de validar uma argumentação. Essas informações não podem ficar colocadas de lado. Elas têm que ser anotadas em uma folha de papel e rigorosamente pesquisadas, inclusive datas históricas. Como exemplo, nós pegamos a palavra felicidade. Em respeito à norma 10.520 de 2002, nós colocamos entre aspas. Aqui o trecho que foi transcrito literalmente. Aspas de abertura, aspas de fechamento. E aqui em seguida nós colocamos o nome da fonte e embaixo o link. Por que isso? Quando eu fui até um site de busca e coloquei a palavra felicidade, eu fiz isso com 3 fontes eletrônicas. A primeira foi do dicionário online de português chamado Dicio, domínio dicio.com.br. E lá nesse domínio eu encontrei essa definição, a qual eu extraí literalmente. Isso é chamado de transcrição literal. Peguei essa informação e a reproduzi no slide anterior. Uma coisa é o link. Outra coisa é a quem pertence a propriedade intelectual, a quem compete o direito autoral sobre a obra. A legislação no Brasil que trata desse assunto é a Lei 9.610 de 1998. Embora o link seja dicio.com.br, podemos observar nesse slide que a detentora dos direitos autorais é a empresa lusitana 7 Graus. E podemos observar um outro detalhe. O primeiro ano, 2009, diz respeito ao ano de nascimento deste portal. O hífen significa que daquela data até a presente data, ou seja, o ano atual em vigência, 2020, esse dicionário eletrônico permanece, continua sendo atualizado. Essa é a primeira fonte. Aqui nós temos novamente uma segunda fonte, aspas de abertura, primeira acepção, segunda acepção. Novamente coloquei em cima a citação da fonte e embaixo o link para gerar o seguinte esclarecimento. Recorri, portanto, a uma segunda fonte. Olha aqui a barra de ferramentas. Nós temos aqui um longo endereço e de onde eu extraí literalmente o conteúdo citado no slide anterior. Agora, quando eu vou pesquisar sobre esta editora, sobre esta produtora desse dicionário vinculado ao grupo UOL, descobri que ao símbolo do copyright, chamado C circunscrito, copyright, para dizer que todos os direitos reservados competem a essa editora, a editora Melhoramentos. Alguns falam Miquelis, outros falam Micaelis, outros falam Michaelis. Enfim, esse dicionário eletrônico pertence os seus direitos autorais à editora brasileira Melhoramentos. Esta é a segunda fonte. A nossa terceira fonte eletrônica pesquisada diz respeito
a um dicionário eletrônico lusitano, muito usado no Brasil, pertencente à Priberan Informática. Aqui são os dados coletados, observe o link. A fonte de onde nós extraímos, verifique a barra de ferramenta e os dados coletados, os quais, de acordo com o slide anterior, nós fizemos a transcrição literal, inserindo aspas iniciais e finais. E agora, uma informação extremamente importante a respeito desse dicionário é que ele se fundamenta no novo dicionário Lelo da língua portuguesa. Um dicionário impresso, publicado em 1996 e que gerou, a partir do ano de 2008, licenciamento para a Priberan Informática. Por essa razão, que lá na citação, o ano de início das atividades deste portal eletrônico será o ano de 2008, hífen 2020, para dizer que daquela data, 2008 até a presente data, o atual ano em vigência, este dicionário continua sendo atualizado. Nós temos até agora 3 informações eletrônicas. Para ilustrar uma 4ª informação eletrônica obtida do mini dicionário de Aurélio Buarque Holanda Ferreira. Aspas iniciais, aspas finais, e aqui eu faço a indicação apenas da citação. Isto é muito importante. Quando eu trato de link, estou falando da área de informática. Quando eu falo sobre citação, estou falando sobre normalizações técnicas, metodologia. E no Brasil, uma das mais importantes instituições normalizadoras, provavelmente do mundo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que cria documentos para os diversos segmentos brasileiros e internacionais na forma de NBRs, Normas Brasileiras Registradas. Cada norma possui um número. Para consultá-las, acesse o portal da abnt.org.br. Citação é uma das normas da ABNT, a NBR 10.520. Link vinculado à área de informática diz respeito ao domínio em que o endereço eletrônico é inserido no navegador. É a indicação da URL, expressão em inglês, Uniform Resource Locator. Em português, localizador padrão de recursos, que, conforme nós comentamos, se extrai da barra de ferramentas. Um exemplo, mencionei o link retirado do dicionário Priberan, onde nós consultamos a palavra felicidade. Citação, metodologia, norma técnica. É a indicação de informações tipográficas, colhidas, normalmente, de uma ficha catalográfica, aquele documento que aparece após a folha de rosto de um livro. Conforme a norma ABNT 10.520, já citada. As informações tipográficas devem ser postas entre parênteses, explicitando 1. Autoria, 2. Ano de publicação e 3. No caso de documentos impressos ou no formato PDF,
escolho a página para citá-la, a fim de identificar de onde eu retirei a informação. Peguei o exemplo anterior da obra impressa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e mencionei como que ficaria o exemplo. Portanto, em uma citação direta, não se deve indicar o link. O link é um dado tipográfico que necessariamente deverá ser disponibilizado nas referências, conforme recomenda a BNT por meio da norma 6023, última atualização 2018. Meus queridos e minhas queridas do canal de filosofia do professor Benê França. E neste momento apresentaremos para finalizar a primeira de 5 abordagens baseada no texto Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos do livro Metodologia do Trabalho Científico de Antônio Joaquim Severino. Nós indicaremos o terceiro momento da análise textual. Primeiro momento, biografia do autor. Segundo momento, esclarecimento de vocabulário, pesquisa lexical. Último momento, a esquematização. Professor Benê, olhando para o texto do professor Severino, com base nas suas leituras já realizadas, podemos dizer que há quantos tipos de esquematizações? Podemos dizer que há inúmeras, mas à luz do texto do professor Severino e à luz de nossa experiência como docente, com mais de 25 anos de exercício, eu gosto de dizer que há 2 elementos norteadores para uma ótima esquematização. Primeiro tipo de esquematização, vou chamar de tópicos frasais. Segundo tipo de esquematização, o professor Severino chama de organograma lógico ou fluxograma. Tópicos frasais são expressões curtas, são palavras que tentam definir um conceito. Eu tenho, primeiramente, um conceito e, em seguida, uma definição, a qual é exposta sucintamente. São frases elucidativas, esclarecedoras, que têm a intenção de clarificar o entendimento sobre um conceito, dando-lhe o seu respectivo significado. Isso é muito comum. Normalmente as pessoas fazem isso. Pega a palavra-chave e em seguida monta expressões muito curtas para dizer o que aquele conceito significa, expressa. Eu gosto de fazer um comparativo com uma atividade da língua inglesa, question tag. Question tag. Uma pessoa pergunta, outra pessoa responde. Agora, nessa atividade elaborativa, textual, cognitiva, é o leitor que pega o conceito e, para facilitar a compreensão daquele conceito, dá uma breve definição. O segundo tipo de esquematização parece ser um pouco mais elaborado, no entanto, é também de uma simplicidade muito apreciada. O termo organograma lógico ou fluxograma tem a intenção de trazer palavras-chave
não estão sendo acompanhadas de nenhuma definição. O objetivo é indicar uma lógica formal, utilizando símbolos, muitas vezes oriundos da geometria, dos polígonos, para estabelecer uma relação de causa e efeito. Usa símbolos de setinhas como se fossem implicantes. X implica Y, que implica W e assim por diante. Qual que é o objetivo desse tipo de esquematização? Captar formal e simbolicamente a estrutura sequencial lógica desenvolvida pelo autor de um texto, por uma autora de um texto. Aqui o leitor vai fazer uma espécie de mapeamento conceitual. Professor Benê, você tem algum exemplo prático? Tem. Todos os livros, as revistas, têm na sua primeira parte um item chamado sumário. Sumário faz parte também das exigências metodológicas da ABNT e há uma norma específica sobre esse assunto, a norma 14724, que vai dizer que o sumário é um elemento pré-textual, ou seja, anterior ao texto. Nesse sentido, o sumário apresenta a introdução, em seguida a estrutura dos capítulos do livro, título do capítulo, itens, subitens e os seus respectivos títulos para itens e subitens, e a indicação da página. Antes de fazer a leitura, o bom leitor, a boa leitora, pegando essa estrutura dorsal, essa sequência de desenvolvimento lógico da exposição das ideias, consegue captar o começo, o meio e o fim do raciocínio pensado originalmente por um autor, por uma autora de uma obra. Nesse sentido, concluímos a primeira abordagem, a análise textual. 3 partes: biografia do autor, esclarecimento lexical de vocabulário e, por último, a esquematização. Tudo isto para gerar uma interação do leitor, da leitora, com o autor, a autora de um texto. No intuito da mensagem dada no texto ser decifrada por essa consciência que está recebendo e acolhendo a mensagem concebida originalmente por uma pessoa na condição escritora. Agradeço a sua paciência, agradeço o seu carinho. São mais de 300 inscritos em nosso canal. Fico muito feliz e cada vez fico muito mais realizado em fazer novos vídeos. Apenas peço-lhes desculpas. Onde eu moro há muitos animais e também há muitas obras ocorrendo ao mesmo tempo. E infelizmente eu não consigo parar o mundo para fazermos os nossos vídeos. E os equipamentos que eu uso são sempre equipamentos muito simples. Conforme já foi dito, esse humilde canal tende a prestar um serviço de socialização do conhecimento. Nesse sentido, eu não vejo por qual razão fazer altos investimentos, já que a principal intenção nossa é contribuir com a formação de cada um de vocês. Dar subsídios para ter um sucesso pessoal e profissional. Lamento esses ruídos, me perdoem. Na medida do possível, tentarei eliminá-los. Mas como não for possível, conto mais uma vez com a sua compreensão. E se você ainda não se inscreveu no canal do Professor Benê, não perca tempo. Você está vendo aqui? Está lá, inscrever, né? Para que você possa se inscrever, basta você ter um e-mail vinculado ao grupo Google. Clica ali, faça o seu e-mail, né? E em seguida clica em inscrever. Nós faremos em
logo logo um vídeo explicando se um dia, não é intenção nossa, se um dia esse canal for monetarizado, nós diremos para quem vai esse dinheiro. A nossa parte, Deus já nos deu. Agora, se esse canal se tornar uma ferramenta para ajudar outras tantas pessoas, vocês podem ter absoluta certeza. Sou filho de uma família pobre. Nasci em uma comunidade carente. A vida inteira fui ajudado por alguém. Nada mais justo que, se Deus assim permitir, e vocês colaborarem com a inscrição, com os likes, esse canal vai atender pessoas necessitadas. É um projeto que eu e minha esposa já fazemos há mais de 22 anos. Somos dois pobres, colocando o nosso conhecimento a serviço da vida, da justiça e do amor. Muito obrigado por sua atenção. Paz! Felicidades! Meu muito obrigado.